Piggy é um jogo que recentemente conquistou 14,1 bilhões de visitas, e com essa fama surgiu Fangames, que são jogos criados por fãs que se baseiam em um universo e personagens já existentes no jogo original. Há quase 2 anos atrás eu fiz um vídeo de iceberg das Fangames de Piggy, e eu vou explicar como funciona. Em um iceberg tem a superfície onde tem fatos mais conhecidos, e quando vai mais para baixo, os fatos ficam mais desconhecidos e obscuros. Mas nesse iceberg atual, será mais longo e mais completo com bem mais fangames. E espero que gostem desse iceberg, porque deu muito trabalho para fazer. E sem enrolação, bora para o vídeo. Puppet é um jogo que é bem conhecido por ser mais uma cópia de Piggy. O jogo é baseado na Vila Sésamo. A história do jogo se resume a um policial que está investigando sobre uma festa dentro do capítulo 1, a casa. Esse mapa é bem parecido com a casa capítulo 1 de Piggy, até os infectados são parecidos. O modelo antigo da skin padrão era mais um modelo de grama, com inspiração em um desenho específico. Em julho de 2020, o jogo foi fechado para revisão do Roblox, por causa dos direitos autorais de Vila Sésamo, mas em 2021, voltou como uma cara diferente, com remodelação nas skins e lançamento de novos mapas até o capítulo 9, que foi onde o jogo decaiu, e muito, não passa mais de 100 pessoas jogando, e então ele acabou. Eu gostava de Puppet, se melhorasse um pouco, esse jogo seria bem mais reconhecido até hoje. Este é uma fangame de Piggy, que não é baseada em nenhum desenho animado, e sim baseado nos Ghosts. Os Ghosts são pessoas que não precisam fazer uma nova conta para entrar no Roblox, experienciando ela antes de fazer uma conta nova, mas em 2018, eles foram retirados do Roblox, e o jogo se baseia nisso. Existem personagens com história bem interessantes, a jogabilidade e basicamente Piggy, com algumas mecânicas novas e mais difícil. Coisa que se destaca nesse jogo é que ele possui dublagem nas cutscenes, e isso é uma ideia super legal. Já pensou se colocasse no Piggy original? Whoa! Well, aren't I glad you asked? I'm the librarian of this little old place. They call me Guest 404. You see, I used to be a guest, but then they took me away and did things. They let me go after they did this, but after I returned, Detalhe, tem uma skin do Piggy que são dos criadores originais de Guest. and that's when you guys came. Hoje é uma das fangames de 2020 mais desconhecidas e esquecidas. Primeiramente era a qualidade da gameplay, porque não mudava nada em relação ao Piggy. Os mapas tinham cutscenes bem mal feitas. Os infectados eram uma cópia muito feia do Bob Esponja. Olha isso, que coisa feia. Ela se manteve até o final de 2020. Depois foi excluída por causa de direitos autorais tanto de Piggy e do Bob Esponja, como assim do Piggy, porque tinha uma cabeça de Piggy no lobby do jogo. Por isso, não gostaram muito da fangame, e se tornou bem esquecida. Doggy Funeral e Bunny Funeral são dois jogos que foram muito memoráveis, por causa do conceito dos dois. Eles eram bem diferentes na época. O Doggy Funeral com mapas melhores e cutscenes bem legais, e a Bunny Funeral, onde tem uma gameplay diferente, onde mostra o que seria depois que a Bunny partisse no capítulo 7. O jogo passa por alguns capítulos bem conhecidos, e pra mim, quando eu era criança, era mágico ter eu passar pelos mapas, fazendo missões. Era incrível pra mim. O Doggy Funeral fala o que aconteceu com Doggy depois que ele foi infectado, e o capítulo 1 dessa fangame seria a pesadelo de Doggy, e ele vê ele mesmo lá.
Os dois jogos ficaram bem famosos em 2020, mas infelizmente foram descontinuados. Mas, hoje em dia tem que seria um retorno do Dog Funeral. Jerry é uma fangame que foi inspirada em Piglin e em um jogo bem conhecido chamado Ice Cream, também um jogo de terror. A fangame tinha umas mecânicas muito inovadoras para a época, e em geral, ela é muito bem feita, as animações, os monstros, os mapas, tudo muito bem feito mesmo. Mas ela foi descontinuada, e infelizmente não tem mais atualizações desde 2020. Essa fangame tinha muito potencial. Não tenho muito para falar sobre ela. Só tenho duas palavras: Absolute Cinema. Ted começa com um bebê que foi deixado em uma creche, a babá saiu, e aquele ursinho fofinho virou um urso do mal. A gameplay não muda nada em relação ao Piglin, só muda os personagens e a história. O jogo tem 6 capítulos, e como tem final, falarei os 3 finais do capítulo 4, que eu saiba, é o último capítulo canônico na história. Existe o final traumático 1, que descobrimos que a mãe do bebê é um urso. O final traumático 2, descobrimos que o pai que é o urso. O final trágico, onde a criança fica sozinha sem sua mãe e sem seu pai. E o final bom, onde ambos sobrevivem. O jogo ainda atualiza, e sinceramente eu gosto muito do jogo mesmo sendo simples. Pelo menos é divertido. Sketch é um jogo do Minitor em homenagem ao Sketch. Não sei se pode considerar uma fangame, pois foi feito pelo criador. O jogo tem o estilo Sketch como frases, skins e as cores dele, laranja e amarelo. É nesse jogo que existe essa skin que é bem famosa entre a comunidade de Piglin. Se quiser saber mais, assista esse vídeo aqui, tem mais detalhes sobre o jogo. Ronald é uma fangame de Pig baseado em McDonald's, mas é mais assustador. A história do jogo começa quando o Ronald amedronta um dos funcionários da lanchonete. As cutscenes são muito bem animadas, a qualidade do jogo é muito boa, com skins bem criativas. Existem algumas mecânicas em alguns capítulos, como o capítulo 3, onde existe a mecânica do Flight Facility, na qual o jogador que é preso dentro da cápsula, os outros podem salvar ele, tirando o jogador. Ele se tornou mais famoso quando participou do RB Battles. O jogo é muito bom. Aren't you dying to try our food? I promise it's only ketchup on my hammer. Yippee! Just try the burger. I promise it's tasty. How would you rate our customer service? Did you think you could escape me that easily? You're next! Bacon foi uma das primeiras fangames. O pessoal sempre discutem se Bacon veio primeiro que Pig, mas Bacon foi lançado em março, ou seja, depois de Pig. O jogo tem, quer dizer, tinha uma jogabilidade igual a Pig, mas com outros mapas, e é mais difícil. Mas diferentes de outros jogos, que acabam do nada, Bacon seguiu seu rumo, e lançou uma nova atualização recente que mudou muito o jogo. Mudou as mecânicas do mapa. Por exemplo, quando você pega uma chave, o lugar para usá-la fica iluminado por um tempo. A qualidade do jogo melhorou. Lobby novo, skins mudadas, skins novas e muito mais. Que bom que os criadores ainda têm carinho pelo jogo e não descartaram totalmente. Espero que venham mais updates por aí. Kiri é uma fangame inspirada em Tom e Jerry, onde o inimigo é o Kiri. A história consiste em uma rata chamada Pink, que vê o queijo, tenta pegar, mas era uma armadilha do gato. E depois, eles entram em vários universos de desenhos animados, como o Scooby-Doo, o Incrível Mundo de Gumball, Peppa Pig, e muito mais. Esse jogo possui muitas skins de armadilha, rato e gato. Spider é um jogo que é estilo Pig, mas tem suas particularidades.
Primeiro, ao invés de serem porcos, são literalmente aranhas com seu avatar te perseguindo. A história com seu único capítulo se baseia em que o protagonista estava com seu tio chamado Bob acampando em uma floresta, mas ele escutou um barulho muito estranho e foi verificar o que era, e era uma aranha que infelizmente matou ele. F pra ele. A jogabilidade do jogador é igual à do Pig, mas a da aranha tem uma mecânica diferente. A mecânica consiste em conseguir escalar em alguns lugares, isso era bem inovador para a época. Infelizmente, Roy Stanford abandonou o jogo e foi focar em outros projetos no Roblox.